Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro GuidoCast, que aí é o podcast da Escola Guido Rosolém. Está sendo feito aí por professores de ciências humanas e estudantes da escola. A intenção é mostrar para a comunidade aquilo que a gente vem desenvolvendo na escola, né? Mostrar nossos talentos aí, alguns aqui já nesse primeiro episódio. No primeiro momento vamos falar sobre um projeto que nós desenvolvemos no primeiro bimestre, chamado Mulheres, Lutas, Conquistas e Desafios. E vamos comentar um pouquinho sobre o que foi feito na escola, algumas pesquisas, e vamos aí ter esse bate-papo com a Letícia, que é da 8ª A Isabela, 9º B, a Maria Eduarda, 1º B, eu sou o professor Cláudio de História, e na sequência vem a Bárbara e a Gabriela. Tivemos também a participação da Emily durante o desenvolvimento do projeto, mas hoje ela não pôde estar aqui com a gente gravando, mas fica aí o registro, né, da participação. Bom, primeiro momento aí, nós vamos falar aí sobre o Dia Internacional das Mulheres, né? Vamos aí ver sobre como que tem sido retratado esse dia nesses últimos anos aí no Brasil e qual que é a história deles. Então, as meninas aí vão explicar, vão comentar um pouquinho da pesquisa delas aí, do que elas viram. Então, hoje a gente consegue ver que, apesar de ser um dia que deveria ser comemorado as nossas lutas, né, que era para rever os direitos que nós temos e não temos dentro da sociedade, é um dia que hoje é muito comercializado. A gente vê que existe a indústria, né, ela comercializa muito esse dia, como se fosse algo para retratar a fragilidade e a delicadeza que a mulher teria que ter, mas não que necessariamente existe. Caderninho com Feliz Dia das Mulheres, sim, florzinha, coraçãozinho. O Dia Internacional das Mulheres se tornou um produto mesmo, né? Então, em vez de fato, como você disse, dar essa visibilidade, a gente colocar esse discurso à tona, virou uma data banal para mais uma coisa. Isso a gente virou só mais uma mercadoria nesse meio e é uma problemática e tanto. Para muita gente, o Dia da Mulher é basicamente... Algumas pessoas não procuram saber o motivo sobre e só pensam, mais um feriado. Igual, março foi um dia cheio de feriados. 8 de março não foi um dia importante para muita gente. Sim, até porque não existe toda a mobilização, né? A gente continua indo para aula, as pessoas continuam trabalhando. Então, assim, é um dia muito comercializado e muito vendido, só que ninguém realmente para entender a importância dele. Eu acho que é isso que falta, esse debate sobre o que ele verdadeiramente significa dentro das nossas vidas. Tem um videozinho lá do Porta dos Fundos lá que a gente conversou lá, que foi bem legal. Assim, eu não falei do lá? Foi bem... Ele fala lá? São os vícios, né? Coisa de professor. Mas lá no vídeo é muito retratado isso, né? Porque, Dia da Mulher, toma uma florzinha. E não é assim que as coisas funcionam. Uma flor não vai apagar tudo que acontece e já aconteceu com a gente. E uma flor que a gente receber no Dia das Mulheres não vai trazer à tona todos os direitos que a gente deveria ter. Então, é algo que realmente tem que ser debatido. Não reclamando da flor, que eu gosto muito de flor. Pode me dar flor se quiser. Mas, de fato, porque é uma luta de séculos e milhares de anos, na verdade, que a gente tem, que foi transformada em produto dessa forma. E a florzinha em si virou um símbolo, né? Tem até a história da flor, pela questão romântica e por aí vai. Mas é ridículo até hoje em dia, se a gente pensar em todo o significado que se tornou. É legal que a geração de vocês já está pegando numa situação até diferente, assim. Se a gente olhar os comerciais, coisas da década de 90, anos 2000, era totalmente estereotipado, assim. Era muito mais, assim, era muito pior, assim, tinha o lance de sexualização, enfim, várias coisas desse tipo, né? É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também, porque às vezes é tão comum que muitas coisas passam batido. Então, por exemplo, essa questão das propagandas. Realmente, as mulheres eram muito sexualizadas nas propagandas. Era um estereótipo muito grande que era criado. E a gente tem que batalhar aí pra quebrar isso, porque não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a gente é. Não só em propaganda, né? Desenhos, filmes principalmente.
Tem uma do Lolibum, não recordo muito o nome dela, uma moça de cabelo cacheado, vestidinho vermelho. Ah, sim. Ela era bem retratada, bem... Sim, como símbolo sexual. Exatamente. E é tipo um desenho. E a mídia, ela tem uma influência muito grande, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de comercial de absorvente. Gente, pelo amor de Deus, você fica acabada dentro do comercial. Ai, flores, amor. Ai, como eu tô feliz. Sim. E não, tipo, não retrata de uma boa forma, como algo banal mesmo. E ali mesmo você já vê a questão da cor rosa, a utilização. É uma misoginia muito grande também. Então, vai desde a mídia, dentro do que a gente reforma, né? Como a gente coloca a nossa visão daquilo. Sim. E na pesquisa aí, o que vocês viram? De onde vem a data? Como que ela surgiu aí? Surgiu do incêndio que teve no... Triângulo alguma coisa. Aí mesmo só, eu acho. Não, eu decorei, mas eu não lembro primeiro. Aichi Triangle Company. É, algo assim. Acho que é Nossa, vocês É estão um pouquinho querendo lembrar difícil. demais. É triângulo. É o triângulo. Olha, eu faço curso de É porque é um inglês, eu pouquinho só não difícil. lembro o primeiro. Ah, não, então, mas Bom. vocês Ela é estão chique, não falei que ela é bem, boy? vocês estão bem. Mas do incêndio, né, enfim, que teve nos Estados Unidos aí, que envolveu um número maior de operárias, né? Tinha uma Foi em Nova York, né? Foram cerca de 300 mulheres que faleceram no incêndio. E cerca de 17 eram homens, principalmente adolescentes, jovens, imigrantes. Né? E é legal a gente falar da greve geral que teve um ano anterior também. Sim. E que as primeiras que pararam nessa greve foram as funcionárias dessa empresa, da Triângulo. Dessa aí mesmo, Essa dessa aí daí. mesmo, dessa aí mesmo. Sabe? Então, querendo, não tem essa vinculação direta, né? Pelo menos nunca colocou nada em vista. Mas que elas foram as primeiras a pararem nessa greve, que fez um efeito dominó. Que a gente nunca sabe também. Pra época era uma Que coisa realmente bem aconteceu. diferente, né? Sim. 1910, se eu não me engano. Sim, foi nessa época. Incêndio em 1911, né? Sim, é muito louco pensar que no incêndio, né, como a Isa falou, a maior parte das mortes foram de mulheres e eram muito jovens, era entre 16, 19 e 24 anos, Sim. entre essa faixa etária de idade. A maioria eram realmente imigrantes e é muito louco pensar nos relatos de quem conseguiu sobreviver ao incêndio, de que as meninas pulavam das janelas do prédio para fugir das chamas abraçadas, porque elas sabiam que provavelmente elas não iriam sobreviver pulando daquela altura. Então, assim, elas faziam isso para não se sentir sozinhas, sabe? Então é algo que, se a gente for parar para pensar, é muito louco e é isso. Elas poderiam ter sobrevivido, né? Só que Sim. eram muitas meninas pulando ao mesmo tempo, a rede não aguentou. E além de todo o descaso, então elas trabalhavam em condições desumanas de início, o problema já começa ali, mas que elas também, toda a questão da segurança, tiveram diversos alertas sobre que não era um local adequado para trabalho, que estava sendo tratado de qualquer forma. Então, tipo, foi um descaso com a vida daquelas mulheres antes mesmo do incêndio acontecer. E mesmo quando aconteceu, os responsáveis de toda a segurança não foram culpabilizados por isso, né? Era um júri composto só por homens, porque a mulher não podia estar ali no júri. Isso é surreal. Ela não tinha nem direito ao voto, né, naquela época. Então, assim, se a gente for parar pra ver todas as informações que a gente tem, foi algo desumano. Foi algo que, assim, podia ter sido evitado. Podia não ter acontecido. Podia ter pelo menos um culpado, por conta que, como era uma justiça, um júri só de homens, liberaram os responsáveis. Como teve testemunhas falando que as escadas eram estreitas, não tinha como passar duas pessoas de uma vez. Entre as máquinas, eram muitas máquinas também. Foram trancadas todas as portas de emergência, porque eles tinham medo das mulheres roubarem mercadoria, sabe? Sim, muito bom. Houve uma mudança grande, né? Assim, teve um choque muito grande, um impacto grande, principalmente nessa questão da segurança do trabalho, né? Da organização, né? Desse tipo de coisa. Foi uma grande tragédia, né? Tem esse início, né? Esse incêndio, havia outras histórias, né? Relacionadas e tudo mais, né? Tem uma espécie de mito, vamos dizer assim, em torno disso.
Mas é essa a origem, né? Esse é um dos momentos aí que marca, né, no começo do século lá, essa questão, e vem, né, da organização das trabalhadoras lá, que reivindicaram esse dia, e só depois a ONU, né, vai... E o que pesa também é que eles colocaram a culpa da morte das trabalhadoras, das proletariadas, nelas mesmas. Sim. Como se a culpa fosse delas, elas que foram responsáveis. E até hoje isso acontece, né? Então, em acidente de trabalho, muitas vezes, casos até mesmo na minha família, onde a culpa foi do trabalhador, sabe? Sim. E isso é muito louco. A gente tem que pensar que o trabalho delas eram em condições desumanas, mas tem muita gente ainda que passa por isso hoje, tipo, no momento em que a gente está vivendo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos sinais, sabe? Nas coisas básicas. Eu entendo que, provavelmente, muita gente deve pensar, né? Mas elas se submetiam àquilo. Mas... pensa, se só aquele era o sustento dela. Ela precisava daquilo para sobreviver, sabe? Então, tem muito o que analisar. Não tem como você saber de duas informações e já falar, não, mas a culpa foi delas, elas podiam ter saído. Não é assim que as coisas funcionam. O mundo não é tão fácil quanto parece. A necessidade do trabalho fazia elas terem que aceitar, né, aquelas condições. Sim. Não tem uma solução para tudo, né? Sim. Vamos agora passar então para o próximo ponto aí. Vou chamar a Gabriela para vir aqui participar com a gente. Pedir uma licencinha aí para a Letícia, alguns minutinhos. E aí, então, vamos falar aqui agora sobre o projeto, né, desenvolvido na escola. Pedir para vocês comentarem aí as outras coisas que os professores trabalharam, né, seja na aula de história, de sociologia. Sei que nas aulas de língua portuguesa aí também tivemos atividades. O que rolou na escola aí, então, sobre essa situação da mulher aí ao longo do primeiro bimestre? Pode começar. Em história foi passado sobre a questão do patriarcalismo, né? Aí, também em sociologia, foi também retratado o patriarcalismo, mas o feminismo também, se eu não estou enganada, né? Sim, e sociologia foi isso mesmo. A gente estudou em sociologia e história. A gente estudou bastante sobre o patriarcado e, tipo, como eles posicionavam as mulheres durante todo esse período e como a gente tem que trabalhar todos os dias para destruir toda a imagem criada por isso. E também em inglês, a gente tem um projeto na escola, né, que é o Leia Mulheres Guido. E em inglês a gente está trabalhando sobre autoras britânicas, enfim, autoras não nacionais e nacionais também, sobre o trabalho delas dentro do mundo literário, o quanto elas tiveram que lutar para ter aquele espacinho ali. A gente trabalhou sobre a J.K. Rowling, que é a escritora de Harry Potter. Sim. E a gente assistiu o filme que retrata a vida dela e mostra como ela teve que lutar para realmente chegar onde ela chegou hoje. E é muito interessante a gente realmente pesquisar, porque às vezes a gente lê um livro e a gente fala, nossa, essa autora é muito boa, mas a gente não sabe tudo que ela passou para chegar onde ela está hoje. É muito importante a gente pesquisar para ver aonde ela era colocada dentro da sociedade e aonde ela conseguiu chegar lutando durante um bom tempo e construindo aos pouquinhos a carreira dela. Legal. Eu não trabalhei tanto, que eu ainda estou no fundamental, mas a gente trabalhou bastante história, o papel das mulheres ao longo, né, de toda a trajetória. Então, a gente colocou em diferentes momentos, né, então, na Idade Antiga, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea e por aí vai. Então, a gente conseguiu ter vários diálogos a respeito, né, aquela prova desgramada. a bendita prova. Aquela bendita prova. Vocês adoraram, a prova de história. Mas a gente conseguiu trabalhar bastante história, em português também, dentro de diálogos das aulas, né? Que a professora Edilene, ela trabalha bastante pautas sociais. E a gente estava lendo o livro depois daquela viagem, que eu acho que acabei de dar uma travada aqui a voz. Mas a Maria também falou que estava lendo, outras turmas leram também. Sim. A gente está no comecinho do livro, mas que retrata como autobiografia,
a história de uma garota que, quando jovem, ela descobriu que ela tinha AIDS. Tá complicado falar. Mas que ela tinha uma ST. E ela vai falando como que foi descobrir isso. Só que ela também passou por um relacionamento abusivo. E ela vai conversando com isso no ponto de vista dela e toda a resistência que ela teve para passar por essa situação. Sim. Então, é um livro muito sensacional mesmo. Legal. Em história a gente viu a questão do voto, né? A conquista do voto das mulheres no Brasil. Vimos a questão da greve de 1917, né? Que foi, enfim, dá até para fazer um link lá próximo ao período anterior, né? Do Dia da Mulher lá, que a gente estava falando no momento anterior. Tivemos aí algumas atividades, assim, que foram bem legais, né? Sim. E é legal a literatura que vocês, através dela, né? Eu acho que desse tipo de coisa mobiliza mais, né? Acaba causando um envolvimento maior, né? De ver certas dificuldades, né? Certos desafios, né? Pelos quais as mulheres passam aí, né? Atualmente, né? Enfim, desde o passado até a atualidade, né? Sim. Pela literatura retrata bastante isso, né? Se a gente for realmente ler os livros de, né, escritoras, a gente consegue ver muitos pequenos detalhes que talvez a gente se sinta representada neles, e alguns homens não, por conta, né, de toda a sociedade em que a gente vive. Mas eu acho essa visibilidade para esses assuntos muito importante, muito legal. E trabalhar elas dentro da escola também é uma coisa sensacional, porque eu não sei a experiência das meninas, mas eu não tinha esse tipo de coisa dentro da minha escola, sabe? Então, acho que é um trabalho sendo feito... É um trabalho incrível dos professores de quererem realmente incentivar e entender, incentivar tanto as garotas quanto os garotos a entenderem o papel... O papel não, né? O papel que a sociedade impõe em cima da mulher, e ver que não é aquilo, sabe? A gente tem o direito de ser quem a gente quiser, e a gente consegue. A gente consegue. Com certeza. Ter essa rede de apoio de professores, ter um corpo docente, de certa forma, que apoia essas causas, né? Até certo ponto. Mas a gente tem professores sensacionais, tem uma gestão que colabora e que a gente consegue ir atrás dessas situações, né? Sim. Então, a gente consegue sugerir projetos, ter uma mão mesmo para estar ajudando a gente. Então, a gente consegue esse espaço de voz. E isso é muito, muito incrível, porque é uma luta constante, seja dentro de casa, seja entre grupo de amigos, nosso espaço de educação, que é a escola. Então, não tem como não vincular a educação, o ambiente da escola, a essas pautas sociais, essas lutas. Então, é muito importante. Que legal, que legal. Bom, sei que tem também aí a eletiva, né, que vocês trabalham aí com poesia, que, enfim, já teve oficina, né, que vocês comentaram. De penetra. Que foi bem legal aí, né? Que o pessoal lá ficou falando nos outros dias. Pena que eu não estou participando. Nem todos. A gente tem. Na mesma. Eu estou participando, posso falar sobre. A gente tem a eletiva Poesia contra a Violência, que é da professora Bárbara, que vai participar também do nosso podcast. Quem que é o... E o professor Acácio. São os dois Cássio professores. São os dois professores dessa eletiva. E a gente teve... Em todas as aulas a gente meio que volta nesse assunto, porque é impossível não falar sobre. Mas é muito legal que eles trouxeram várias e várias vezes essa pauta da violência contra a mulher em todos os casos. Então eu acho muito legal. É uma eletiva muito boa sobre pautas sociais. Bárbara, tá ouvindo? Pra você me colocar na eletiva. Aí, ó, uma reivindicação ao vivo aqui para uma alteração aí futura de eletiva. Pedindo meus direitos. Eu quero continuar. Bom, gente, vou agora aqui passar, né, pro próximo momento. Vou convidar aqui a professora Bárbara para assumir aqui e continuar o nosso podcast aí, tá? Tchau, Cláudio. Tchau, Cláudio. Meu Deus, que mulher incrível que está na nossa frente. A Bárbara, gente, a Bárbara. Eu sou sua fã.
Não é perfeita, né, gente? Colinha aqui. Organizar a cola, que Ó, coisa feia, Bárbara. Maria, agora daqui- apenas daqui você não tem cabelo longo. cola. Agora Olha é só minha cola. tremido, Minha cabelo cola é de curto. outra página. Já vai mudar já. A Bárbara, né? Olha daqui. Pode Tudo escrito dar mal feito. continuidade. Bom, eu sou a professora Bárbara, né? Não sei se tá bom aqui o microfone. Acho que sim, né? Bom, vamos dar continuidade aí, né? No bate-papo. Tava acompanhando ali, eu vi que tava super rolando. Espero que, que continue, né? Da mesma forma. Bom, eu sou professora do Guido também, assim como o Cláudio, né? Sou professora de Sociologia, de Geografia. E aí, durante as nossas aulas, né, a gente falou bastante sobre a condição da mulher, né, na nossa sociedade, ao longo da história. Aí a gente falou também sobre feminismo, né? Aí um assunto, né, que sempre gera polêmica. É tabu na Isso. sociedade. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui agora, né? E aí, para dar continuidade nessa conversa, eu vou chamar a Letícia também. Tchau, gente. E aí, bom, a ideia é a gente falar sobre feminismo, né? Sobre o conceito, né? Sobre as vertentes, o que vocês entendem, né? Sobre feminismo, por que é um assunto que gera tanta polêmica, né? É um movimento muito discriminado, né? E falar sobre as ondas também, né? Do feminismo, sobretudo no Brasil. E aí eu quero começar a nossa discussão com uma frase da Melinha Teles, que é uma feminista negra, né? E ela, num livro que chama Breve História do Feminismo no Brasil, ela fala que ser feminista é assumir uma postura incômoda, né? É um assunto que sempre incomoda muito, né? E aí, então, eu quero começar a discussão aí a partir dessa frase. O que vocês... Pode ir. Acho que meu primeiro contato com o feminismo, assim, foi nos meus 11 anos, assim, por meio de publicações, a questão do poder feminino e por aí vai. Então, tive esse primeiro contato direto na internet mesmo, né? Que já entra um pouco na questão da quarta onda do feminismo. Mas daí que eu comecei com uma ideia muito vasta, então, muito ligada ao feminismo mais liberal, então, de ideias bem superficiais até. Mas então que eu fui começar a entender um pouco mais, ir atrás de outras autoras. Então, foi meu primeiro contato, assim. E desde o início, quando eu falava, sou feminista, mesmo que hoje eu já não me considere tanto nessa posição, toda vez que eu falava, sou feminista, alguém tinha uma posição, tipo, tô sabendo. Então, era de desgosto mesmo, né? De falar, você não sabe o que você tá falando. Não, mas isso aí tá errado. Então, sempre teve esse discurso extremamente pejorativo junto com a palavra. Sim. Eu acho que o meu primeiro contato com o feminismo mesmo foi quando me chamaram para gravar o podcast. Por conta que eu tenho várias amigas, a Isabela mesmo. A Isabela mesmo é uma pessoa muito boa para falar sobre esse assunto, mas eu acho que a gente se distrai tanto falando sobre outras conversas que nunca parou para conversar sobre o assunto desses, e é uma questão realmente bem importante de ser estudada, para a pessoa acabar não falando besteira, para falar sem ter informação, se informar bastante sobre o assunto. Não só sobre não falar besteira, né? É óbvio que quando a gente fala de um tema é legal a gente ter esse conhecimento para passar para frente, mas a gente entender nossa luta, entender nossas posições, para conseguir dar continuidade a essa luta também e colocar nossos direitos à frente. Então, buscar conhecimento, buscar informação, seja nos livros, seja em uma pessoa que você está ali no seu convívio, que você sabe que é uma fonte, tipo a Bárbara mesmo. Então, de lá, professora, me dá uma mão, não tô entendendo isso aqui. Você sabe sobre esse assunto, né? Então, é muito legal a gente procurar de diferentes fontes, diferentes pessoas, mas sempre procurando um meio confiável, afinal. Sim. E também, para mim, o primeiro contato sobre a questão do feminismo, né, foi
quando me convidaram também para fazer o podcast, que aí eu comecei a pesquisar mais, porque também para mim era uma coisa que eu não entendia muito e achava várias coisas que era totalmente errada, assim, tipo, que não tem nada a ver com o feminismo. Sendo que o feminismo é uma luta das mulheres para ter direitos iguais. Então, que os homens, eles têm tantos direitos e a gente fica sempre para trás, sabe? Sim. E eu sinto isso. Agora, sempre senti, né? Só que eu nunca toquei no assunto. Aí eu acho legal pesquisar, tocar no assunto, assim, conversar sobre, pra também expandir o meu conhecimento sobre. Eu acho muito legal mesmo. Essa visão do feminismo como algo pejorativo, né? Ela é muito forte ainda. Então, quando a gente fala de feminismo, já pensa em um estereótipo de mulher desleixada, que não se cuida, que vai em protesto, seminua e por aí vai. Então, que odeia homens. E queima sutiã pela rua. Aquela cena do Shrek, todo mundo queimando sutiã. Sim. Então, vem que essa imagem é muito forte pra gente desconstruir ela. É outra luta também. Mas também... Eu ia colocar alguma coisa, eu esqueci que eu ia colocar. Mas a respeito de procurar conhecimento é muito legal. Então, conforme eu tava fazendo a pesquisa pra vir aqui, eu falei, nossa, mano, é muito legal estudar isso. Porque você começa a entender as coisas e vai juntando as peças e você associa com o seu dia a dia também. E isso é sensacional, você conseguir entender, você ir atrás. E isso permite você levar esse conhecimento mais pra frente também. Aprender a sua história, a história da mulher. Você não entende, aí a sociedade impõe uma coisa na sua cabeça também, e você acha que é uma coisa, só que vai lá, você pesquisa, é outra coisa, e você começa a entender tudo e a... Não tem nem palavras, né? Sensacional, gente. Só de ouvir falar, né? bate até um arrepio. Isso, libertador. Exatamente. Sim. E o que ela falou de conhecer nossa história, tipo assim, às vezes numa conversa com a minha mãe, conhecendo a história da minha mãe, você começa a conhecer a sua história também. Eu acho isso muito louco, porque a minha mãe fala bastante a respeito da história dela, da história das irmãs dela, da mãe dela, e você vê como que é mais perto do que parece, que é mais nossa realidade do que só um livro distante, só algo que a gente ouve falar. Então, você conhece a luta sua, a luta da sua família, a luta das mulheres que estão próximas, né? Então, a gente, além da gente se vincular com mulheres distantes, a gente tem essa possibilidade de conhecer a história uma das outras. Isso é algo sensacional. Sim, sem dúvida. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, também sobre as ondas do feminismo, né? Vocês falaram como que vocês tiveram primeiro contato, né, com o feminismo, que isso é bem legal, assim. O meu primeiro contato com o feminismo foi na faculdade, para vocês terem noção, assim, né? Nossa. Porque eu sou precoce. Eu conheci aos 11. Eu acho que, assim, é um avanço isso, né? Vocês terem contato com as pautas, né, do feminismo, com o que é feminismo, movimento feminista agora, né, nessa idade, né? Acho que essa geração está usufruindo, assim, desse avanço, né? Porque na minha época, aquelas, né, velha, na minha época, né, era mais difícil chegar esse discurso, né, do movimento feminista, né, as pautas mesmo, né. O que chegavam era essas pautas mais pejorativas mesmo, né, esse discurso pejorativo era o que chegava, né, que acaba sendo não mais forte, mas que chega mais, né, em todo mundo, assim, né. Ah, feminista é mulher relaxada, que odeia homens e tal, não sei o quê. Mate um homem. E aí quando eu tive contato com o feminismo, que foi na universidade, né, eu tive um choque, assim, né, e aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a me definir como feminista, né, só que daí depois, durante um tempo, acho que quando eu comecei a dar aula, assim, né, e aí, quando eu falava, né, sobre feminismo, né, falava que eu era feminista, teve uma época que eu tive medo, assim, de falar que eu era feminista, ou de evitar mesmo esse assunto em sala de aula, assim. Pode gerar uma coisa muito grande. Então, porque... E é o que a Melinha Teles fala, né, é assumir uma postura
muitas vezes incômoda, né? Você nunca vai falar sobre feminismo e aí todo mundo vai, que legal, né? A gente é também. Não, sempre vai incomodar. E aí a gente tem que assumir, né? Assumir essa consequência e, enfim, né? Tem que bancar isso, esses discursos, tem que botar peito. né? Enfim. Uma coisa interessante também. Interessante não, o que eu ia comentar sobre o que você tinha falado, né? Que teve uma época que você teve medo de falar que você era feminista, de falar Sim. sobre o assunto. Eu imagino que seja por conta que a sociedade não conhece isso e tinha uma visão errada. Sim, claro. Aí por isso que talvez se você falasse ia causar um debate enorme ali, sabe? Um tabu enorme. E ser mulher e ser resistência é muito isso também. Então, quando você não aceita o desconforto, o desrespeito, você não aceita... tudo isso que a gente vive constantemente na vida, como mulher, a gente é errada da situação por falar, mano, pra mim não dá, eu vou lutar a respeito. Então, quando a gente coloca essa posição, a gente bate no peito e fala, não, eu vou lutar, eu não concordo com isso, você começa a virar alvo, né? E a gente é alvo todo dia. Mas quando a gente nega isso, o alvo vira a gente, né? De novo, porque não basta. Então, isso é outra coisa que a gente tá no dia a dia. Então, mesmo lutando contra essa situação constante, né? De uma violência que a gente ainda não tá conseguindo fugir, mas uma violência entre ser resistência também, né? Sim. Bom, podemos falar um pouquinho sobre as ondas, né? Que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando, né? Que é a falta de informação que você falou, falta de conhecimento das pessoas, eu ia comentar sobre... Você falou que foi um baque para você quando você vivenciou o feminismo pela primeira vez? Sim, sim. Para muitas pessoas pode ser mesmo, porque ela para e pensa, feminismo é uma coisa muito diferente. Feminismo é uma coisa muito diferente, mas quando você para estudar sobre, para olhar, para ler, você pega e vê que você muitas vezes vivenciou, você já sofreu por algumas coisas que levam ao feminismo. Aí você pega e fala, nossa, minha vida inteira eu fui e não sabia por falta de informações um pouco. Jesus, esqueci o nome da mulher. Calma. Tava, aliás, nas nossas fontes, que ela coloca uma vez que ela tinha ido com um primo, amigo dela. E ela fala... a moça acho que não vou saber da pronunciar palestra. o nome dela. Chimamanda. Isso. Eu Chimamanda. tenho 2 livros dela também. Ela... Nossa, que mulher porreta. Tem aquele vídeo também, não sei se que vocês mulher assistiram. Foda, né, gente? Um vídeo que ela fala... tem um livro também, né? Sejamos todos feministas. Dela, no livro, né? E no vídeo ela coloca... Tá roubando minha que... mensagem final, né? Não, desculpa. No vídeo ela coloca, né? Quando eu assisti o vídeo, eu falei... Eu já ouvi essa fala em algum lugar. Daí que eu lembrei, né? Do livro. Então, ela coloca que naquele momento, quando ela falou não, que ela se falou, não, vou ir atrás disso, eu não concordo com isso. Ela falou, então você é feminista, né? Sim. Então a gente acaba tendo essas resistências no dia a dia sem nem perceber. Porque é um instinto de defesa praticamente, né? Porque a gente é uma questão de sobrevivência, né? E a gente fica nessa luta constante, não tem... Tem gente que fala, sou feminista por modinha. Tem Várias pessoas desinformadas que acham que estão certas e vão em rede falar algumas coisas e acabam ouvindo o que não querem. Eu sou feminista, vou correr atrás de homem. Eu sou antifeminista, eu vou correr atrás de homem. Tem isso também, né? Ai. Mas acho que a gente pode falar das ondas. Então, mas né? não vou fugir Falando... do assunto. Vamos lá. Não tá, não. É só pra... Vamos pela primeira onda. Quem que vai falar da primeira onda? Pode ser eu. Pode ir. Pode. Então, primeira onda, ela teve início lá pro século XIX, se eu não me engano. E nessa onda, as 2 principais pautas que teve
é o direito ao voto feminino, né? E o ingresso da mulher no mercado de trabalho também. Sabe? Aí, que naquela época elas, tenho certeza, assim, que batalharam bastante para poder conseguir o voto, porque antes elas não votavam, obviamente. E... Ai, gente, eu tô travada. Depois... Eram pautas mais relacionadas à cidadania, né? O direito ao voto, como sim. ela falou, o direito de poder estudar. Sim, né? verdade. Tem o direito. Do trabalho sem a permissão do homem. O trabalho sem precisar de autorização do marido, né? E aí existem, assim, né, várias críticas, inclusive, ao feminismo, né, que quando ele surge, ele não se preocupa, né, com as pautas das mulheres negras, né? Daí entra na questão da terceira onda. Isso. Que é na terceira onda, a gente começa a discutir sobre. Tá, mas vocês estão lutando pelo direito de trabalhar. E as mulheres negras que são obrigadas a trabalhar há tantos séculos, Então. sabe? E daí que começa a entrar em pauta, em discussão, de que o feminismo não estava adentrando todas as mulheres, né? Seja por etnia, por classe. Então, porque a gente é oprimida de diferentes formas também. E é muito, muito importante a gente questionar a respeito, ir atrás para entender cada opressão e conseguir resistir a elas, né? Sim. A gente pulou uma. Pulou a segunda. A segunda é mais sobre sexualidade, né? Sim, deve ser. Deve ser. Deve ser. Deve ser. A segunda, confesso, foi a que ficou mais vasta na minha cabeça, assim. Mas que Sim. conversa bastante sobre a questão da sexualidade, entre ter o direito de sentir prazer também, né? E... Outra coisa também para enfatizar, se eu não me engano, teve a legalização do aborto também. Na Sim. segunda onda. Do divórcio também. Métodos anticoncepcionais também, Sim. né? Foi uma conquista aí do movimento feminista dessa segunda onda, né? A questão do corpo, né? De não ser usado só para reprodução, né? O direito de escolha, né? Se eu quero ou não ser mãe, né? O direito de escolha de maternidade. São conquistas aí, são pautas, né? Que foram levantadas nessa segunda onda aí. E é interessante porque na primeira onda a gente vê a questão de direito a ser cidadã. Então, ser vista como pessoa, como cidadã. Pessoa, Porque essa questão de não ter direito ao voto, do trabalho, tudo isso, a gente Tudo era também. pessoa de segunda mão. A gente era o gênero de segunda. Né? Então, ali, depois dessa primeira onda, mais ou menos, a gente finalmente consegue também ter essa visibilidade para outros assuntos que negligenciam, né? E negligenciavam a gente. Então, a gente vai vendo esse crescimento do movimento ao longo. Aliás, na terceira onda é quando começa a ter vazamento maior de pesquisa, né? Sim. Então, tem mais mulheres estudadas e tem uma geração mais nova que sabe a respeito, que vai atrás, né? Então, já vem com um movimento muito mais forte, vem uma onda maior, né? E a própria simbologia da onda é algo muito simbólica mesmo, né? Sim. Então, tipo, de colocar que vai ganhando força, vai ganhando movimento e não para, ela é contínua, né? Que até a gente vai continuar lutando e vai continuar correndo atrás. Bom, acho que a gente pode ir pro outro bloco, né? Que a gente vai falar sobre as vivências, né? De vocês, assim, enquanto meninas, mulheres, né? Na sociedade. Menina, mulher que intimida, te ilude, sabe? Na sociedade, na escola, né? Como que vocês se enxergam e como que vocês acham que são vistas, assim, enquanto meninas, mulheres na escola? Eu acho que a Maria tá nesse bloco, né? Ah, é? Acho que é. Na verdade, é só nós mesmo. É só Ah, é só palavra. vocês? Ah, então eu sou aniversário, desculpa. Ah, eu sou mãe, eu sou esquecida. Eu sou mãe. expulsão. Argumento. Qual foi a Não, frase que a velho. Bárbara mais falou esse ano? Eu sou mãe. Dá licença. Eu sou mãe, dá licença. Olha, tô sem voz já. Acabou a aguinha. Acabou a aguinha. Aguinha aí? Eu acho que você ficou. Oi, gente, voltei. Obrigada.
Expulsei a Voltamos. Bárbara do lugar dela. Machista. Nossa. Ai, galera. Vamos lá, falar sobre nossas vivências é pesado? um pouco mais complicado de serem ditas, né? Desculpa. Sim. Alguém quer começar? Gabi? Você Eu? se voluntaria pra começar? Ah, nem sei como é que eu vou começar, entendeu? Dá uma dica aí. Tipo, como você se vê dentro da escola e qual a diferença que você vê entre tratamento mesmo, entre você e os seus, né, nossos queridos colegas homens? Homens. Ah. Entendeu? Enfim. Me sinto assim. Na escola, às vezes os tratamentos com meus colegas me tratam normal mesmo, mas assim, às vezes há uma desigualdade, sabe? Por ser mulher, não conseguir, às vezes, por exemplo, no meio de uma aula, ou também no meio de um grupo, eu tentar falar, e às vezes eu ser cortada. A questão da fala pega muito, né? Quantas vezes eu já não fui cortada por um homem, ou então um homem fala a mesma coisa que eu e aplaudirem o cara, tipo, uau, mano, meu Deus, você é muito inteligente, uau, ele sabe das coisas. Aí você fica com aquela cara de tacho lá, você, mano, E aquelas foi duas eu que garotas- falei isso. É a sensação de, tipo, eu acabei de falar, mas quando eu falo, ninguém me ouve. É alguém vir repetir a mesma frase que eu disse e ter toda uma visibilidade maior só porque é homem. Sim. Então- Daí é ótimo que toda vez tem duas garotas que estão ali perto e olha, tipo, complicado. Porque, tipo, é constante essa situação de tentar falar e não ser ouvida. Mas a gente passa por outros diversos tipos de opressão dentro da escola também, né? Então, às vezes, dentro de piadas machistas no ambiente escolar, que são constantes. Então, teve uma escola que eu já estudei que, cara, tinha hora que eu chegava e queria virar no giraia naquela sala. Porque, tipo assim, era todo dia piadas de cunho machista e eles tratavam como algo normal, né? Enquanto pra gente pesava e desgastava tanto no dia a dia. Então, pra eles que era só uma piada, um humor, cada dia me deixava mais pra baixo, mais motivada a estudar também. Sim. Então, o momento, o espaço da escola, em vez de ser algo para, de fato, procurar saber, começava a se tornar um ambiente de desgaste, de pressão mesmo. Que as pessoas chamam de segunda casa pode ser a sua casa, porque a gente que estuda na escola integral, a gente passa mais tempo na escola do que em casa. E, por exemplo, você vivenciar um negócio desses, no que o povo fala, chama casa, pra mim não é minha casa. Pra mim não é minha casa. Casa é onde tem minha cama. Onde é um lugar confortável, que você se sinta bem e não violada. Né? Exatamente. Podemos enfatizar isso daí também. Eu acho que tem muita essa questão, né? Das piadas em si. Mas também é tipo... Pelo menos eu fico incomodada com certos comentários, porque é uma dúvida que realmente é recorrente, não só pra mim, mas pra muitas meninas. A questão da vestimenta, sabe? É algo muito mais livre pros meninos, porque não enxergam... Assim, podem ter pessoas que sim, mas a maior parte não enxerga eles como algo sexual. Tipo, eles não são tão sexualizados Só um homem. quanto a gente, entendeu? Então, assim, não pode vir de calça rasgada. Gente, ninguém vai sentir tesão no joelho. Desculpa, mas ninguém sente, sabe? Então, Mas que assim, tem gente que tem fetiche. eu acho que são coisas que, tipo, tem que ser trabalhadas, porque, querendo ou não, gera um desconforto, sabe? Às vezes chega, para a aula e, tipo, fala, não, você não podia estar vestida assim. Mas por que não? Porque eu não posso ficar confortável. Eu fico 9 horas aqui dentro. Eu acho que eu devia ter um mínimo de conforto, sabe? Sim. Eu acho que eu devia ter esse direito de... Lógico, eu entendo que tem roupas que não cabem ao ambiente. Tem roupas que realmente... Um short, Depende, mas sabe, um rasguinho mínimo da calça ou algo, uma blusa regata, isso não vai
tipo, mudar quem eu sou, Professora, sabe? a gente não tá no show da MC Pipoquinha. Fica tranquila. Mas, de fato, essa questão até do discurso, de chamar a atenção no longo da aula, eu já presenciei muitas vezes, né? Então, de parar a aula e falar, e essa roupa? Por que você tá assim? De parar no corredor e falar. Então, é constante. E nunca na minha vida que eu vi um professor parar um aluno. Né? Eu já vi homens com blusas de coisas realmente pornográficas, né? E tá tudo bem ele tá com essa roupa no ambiente, mas eu não poder usar uma regata é um negócio que pesa muito, né? A nossa escola ela tem uma regra de vestimento até normal, né? Mas quantas vezes que a gente não é puxada por conta disso, né? Que nos negligenciam a respeito. Então, gente, infelizmente, entendeu? O bate-papo tá chegando ao final. A gente vai ter que parar de falar, por mais que a gente goste de falar. Então, pra esse, né, recado final, vamos chamar de volta aqui a professora Bárbara e o professor Cláudio. Então, será eles virem. Agora eu não estou expulsando a Bárbara, eu estou chamando ela de volta. Tá? Não vou te tirar do seu lugar. A gente fala, né? Sim, todo mundo. Eu achei que era eu. Eu vou ter que sair junto. Tô cansada já nessa cadeira. Passei muito tempo. Bom, a ideia é que a gente deixe uma mensagem final aí, né? Para as meninas, para as mulheres que estão nos assistindo. Sobretudo, né? Que sintetize tudo aí o que a gente tentou passar, a mensagem, né? Que a gente tentou passar. Quer começar? Eu começo. Pode começar. Bom, a mensagem que eu quero deixar é bem objetiva, assim, né? Sejam feministas, né? É uma mensagem, assim, que eu quero deixar tanto para as mulheres quanto para os homens também. Eu acho que é uma luta que não deve ficar só nas costas das mulheres, né? Eu acho que os homens, eles devem se apropriar das pautas feministas também e apoiar essa luta. Eu, por pressão aqui da turma que rolou durante os encontros aqui, principalmente dessa idosa aqui do 9º ano, né? Que fala aí já com tanta tranquilidade, né, e tal, e domina. A minha mensagem final é o... Pilates? Um dos motivos, né? A mensagem final é homens melhorem, né? Porque que foi aí o que a gente conversando viu, né? Que é o principal, né? E aí eu acho que é importante aí nesse sentido ouvir, né? Pensando aí mais para representar aí os meninos aí, os homens, né? E os jovens. Ouvir, né? As mulheres, realmente ter empatia, né? Que não seja só uma coisa do discurso ali, da palavra bonita. Observar, né? As coisas que fazem no dia a dia, com as mulheres em geral, né? Dentro de casa, na família, mãe, irmã, e tudo mais, e na escola, né? Em todos os ambientes. E estudar, né? Se informar um pouquinho aí, né? Quebrar esses preconceitos aí sobre o feminismo. E isso, né? Então, acho que para os homens aí, a grande questão é essa. E para as meninas, eu vou roubar. A Bárbara não falou, eu falei que roubaria. Né, ou sejam teimosas, né? Que eu achei, enfim, uma frase dela aí, esses dias que ela disse muito boa, né? Que é a ideia aí de persistir, né? De as meninas aí continuarem acreditando, não baixando a cabeça e tudo mais. E, enfim, só conquistando aí cada vez mais, né? Acho que a educação, a escola tem sido um caminho importante para essa autoconsciência, né? A gente viu aqui nas falas, e muito legal para isso, né? Para continuar aí sendo teimosas, né? Tá vendo como a gente é boa influência? Com Ela certeza. ficou sabendo com a gente. Ele não sabia de nada disso. Mas a minha mensagem final é meio clichê, mas é que nós, como mulheres, não estamos sozinhas. Então, pra gente realmente se juntar, tá no coletivo, procurar outras mulheres que passam pelos mesmos tipos de opressão. Então, procurar grupos que a gente se sinta bem, pra gente estar se fortalecendo mesmo e se organizando pra lutar a respeito.
E leiam escritoras, mulheres também. Ótimo. Uma das principais coisas, né? Eu não tenho muito certo uma mensagem final, porque não concretizaram, falaram que era mensagem final, depois da indicação de livro, como assim? Mas tem várias escritoras que a minha mensagem é, igual ela falou, leiam autoras feministas e também tenham visão, né? Tenham conhecimento, tenham aprendizado sobre vários assuntos, estudem. Eu não sei muito bem o que falar, mas acho que é isso. Não tenho muito o que falar, não vou ler muita coisa, mas enfim. Legal. Bom, então agradecer aqui a Secretaria de Cultura por ter cedido o espaço aí pra gente, pra vir gravar. Foi uma experiência incrível, achei muito legal, apesar do nervosismo, de todos os problemas. Vamos voltar. Agradecer aí o Edivaldo, que trouxe a gente, o Cadu aí, que foi muito paciente aí, que deu muita força e tá nos orientando aí, fazendo acontecer. Ao Regi, né, o secretário, que, enfim, tá desenvolvendo várias coisas na cidade aí, bem legais, parada poética, enfim, uma porrada de coisa que rola. E, enfim, e agradecer aí todo mundo, a galera que veio aqui, né, também, né, os outros estudantes que nos ajudaram e que estão aí emocional. E que vão vir aqui pra gente fazer um último registro, durante né, todo o podcast com a galera, uma plateia, por favor, venham aqui. Galera do primeiro, do segundo. O fundamentalzinho. Nossa, só não temos gente do nós terceiro duas, aqui, né? Mas, pô, bastante gente. Vamos lá. Vamos esforçar um pouquinho para aparecer. E essa galera veio fazer o estágio porque logo vão tá aqui passando a vergonha com a gente. Você não tá aparecendo. Você mesmo tá com a mão fazendo a O podcast inteiro. Era pra mim, eu tava tentando Agora a escrever cabecinha de a lado. câmera. Isso. Lá atrás, lá de cabelo vermelho não tá aparecendo. Aqui. Aí. Junta aí. Aqui também, você de óculos, pode baixar um pouquinho. Falar pra câmera, assim, Tá atrás, só vai a cabecinha pro lado. Isso. Espreme que dá certo. Perfeito, gente. Foi? Certinho foi. Nossa, ele tava feliz. Eu me travei.